Em 29 de setembro de 2021, o ônibus de modelo Marco Polo Paradiso realizava a linha entre a cidade de Itacaré com destino a Porto Seguro, ambas no sul da Bahia. No comando do G7200 estava o experiente motorista Leandro Assunção. O veículo transitava no quilômetro 703 da BR-101, próximo ao município de Mundo Novo. Logo atrás do coletivo, seguia viagem uma van. Em sentido contrário, seguia um caminhão bitrem carregado de toras de eucalipto, acoplada a 2 semi-reboques. Durante uma curva, um dos reboques da carreta se soltou e, em seguida, colidiu violentamente com o ônibus da empresa Rota e a van que vinha logo atrás. Com isso, os passageiros foram rapidamente atingidos por troncos de eucaliptos. Infelizmente, 12 pessoas perderam a vida, sendo 11 a bordo do ônibus e o motorista da van, além de dezenas ficarem feridas. Não encontramos uma investigação concreta desse acidente. No entanto, de acordo com as informações preliminares, o acidente foi causado por uma falha mecânica em um dos reboques da carreta. O motorista da carreta se apresentou após 40 horas do acidente e relatou que conhecia a rodovia e estava diminuindo a velocidade para aquele trecho, que é considerado perigoso. Não encontramos informações sobre processos judiciais desse acidente. Em 24 de dezembro de 2021, um ônibus da empresa Real Expresso, de modelo Marco Polo Paradiso G7.800DD, fazia a linha São Paulo para Brasília. O ônibus seguia pela BR-153, que estava com um lado parcialmente interditado há quase uma semana, devido a um buraco, no qual foi feito devido às fortes chuvas. Seguindo viagem, e restando poucos quilômetros para chegar em seu destino final, o motorista do ônibus acabou atingindo os cones de sinalização. Em seguida, colidiu com um carro da concessionária da BR. Logo após, bateu de frente contra um caminhão e, por fim, despencou em um barranco com cerca de 11 metros de altura. Infelizmente, 6 pessoas perderam a vida. Outras dezenas ficaram feridas. Em depoimento, o motorista do ônibus informou que a falta de sinalização e iluminação no trecho interditado contribuiu para que ele não percebesse a sinalização de desvio na rodovia. Em 27 de outubro de 2014, um ônibus da empresa Jabotur, de modelo Marco Polo Paradiso 1200, saiu de São Paulo e tinha como destino a cidade de Borborema. A bordo do ônibus estavam 44 pessoas. No retorno à cidade de Borborema, foi atingido violentamente por um caminhão que transportava óleo vegetal. Com o impacto, os passageiros do ônibus foram arremessados e a lateral direita do veículo foi totalmente arrancada. Infelizmente, 13 pessoas perderam a vida. Após a colisão, a carreta acabou incendiando-se, ficando completamente destruída. O trecho do acidente passava por obras e, segundo as investigações, estava mal sinalizada. Em depoimento, o motorista do ônibus informou às autoridades que percebeu o caminhão vindo em sentido contrário, porém na contramão. O mesmo afirmou que diminuiu a velocidade do veículo e sinalizou com jogo de luz para alertar o motorista do caminhão. Já o depoimento do caminhoneiro foi o oposto do motorista da Jabotur. O mesmo contou que não estava na contramão e que sinalizou o motorista do ônibus que vinha em sentido contrário, porém na contramão. Por fim, a justiça indiciou os 2 motoristas por homicídio culposo. No dia 2 de outubro de 2021, o ônibus de modelo Marco Polo Paradiso G6.200 da empresa Gontijo saiu da cidade de Santo Amaro, São Paulo, e tinha como destino a cidade de Ubatã, no sul da Bahia. A bordo do veículo haviam 53 pessoas. O ônibus seguia a viagem normalmente quando, por volta da BR-116, o motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista e caiu em uma ribanceira com cerca de 150 metros de altura e de difícil acesso. Com o impacto,
o ônibus ficou totalmente destruído. Na queda, alguns passageiros foram projetados para fora do veículo, sendo arremessados cerca de 150 metros de distância do ônibus. Infelizmente, 4 pessoas perderam a vida, dentre elas um bebê de apenas 1 ano e 1 mês de vida. Em depoimento, o motorista do ônibus informou às autoridades que no momento do acidente chovia muito, o que contribuiu para o mesmo perder o controle do veículo, sair da pista e despencar ribanceira abaixo. No dia 27 de abril de 2019, o ônibus de modelo Marco Polo Paradiso 1050 saiu de Joinville com destino a Lages, Santa Catarina. O veículo transportava 26 passageiros e seguia viagem normalmente quando, por volta das 11h30 da manhã, o ônibus atingiu de frente a carroceria de uma carreta cegonha que vinha no sentido contrário. O impacto destruiu toda a dianteira do ônibus. O acidente vitimou 4 pessoas e deixou dezenas de feridos. A carreta descia a serra em uma curva à direita quando o reboque derrapou e invadiu a pista contrária, onde seguia o ônibus. Segundo as investigações, no momento do acidente, chovia muito. Em depoimento, o motorista do caminhão relatou às autoridades que realmente a traseira do veículo invadiu a pista contrária enquanto descia a serra, atingindo em cheio o ônibus que seguia no sentido oposto. No momento do acidente, a cegonha estava vazia. Na madrugada do dia 30 de março de 2022, um ônibus da empresa Catedral de modelo Marco Polo Paradiso G8.800DD faria mais uma viagem. O veículo faria a rota ligando Juazeiro a Brasília. A bordo havia 58 pessoas, sendo 57 passageiros e o motorista. Por volta de 23h50, o ônibus acabou tombando, deixando dezenas de feridos e vitimando 5 pessoas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do ônibus teria perdido o controle da direção e subido em um canteiro, tombando em seguida. Segundo relatos, o motorista evadiu-se do local. Em 7 de novembro de 2014, o ônibus de modelo Marco Polo Paradiso G7.200 da empresa Rota Transportes fazia o trajeto saindo de Itabuna com destino a Porto Seguro, ambas na Bahia, com 35 passageiros a bordo. Por volta das 19h30, o ônibus transitava na BR-101 e a viagem era tranquila e sem qualquer anormalidade. Mas por volta do quilômetro 663, o ônibus foi surpreendido por um veículo de modelo Kombi e da colisão dos 2 veículos, o ônibus destruiu a mureta de proteção da ponte e despencou de uma altura de quase 20 metros. No acidente, 12 pessoas perderam a vida. O coletivo foi arrastado pela correnteza do rio e ficou submerso. Muitas das vítimas ficaram presas e não conseguiram sair do veículo devido à invasão da água dentro do ônibus. De acordo com as investigações, a tragédia ocorreu quando o motorista da Kombi tentou fazer uma ultrapassagem perigosa e proibida em cima de uma ponte e acabou colidindo na lateral traseira do ônibus. Nesse momento, possivelmente o motorista do ônibus perdeu o controle no momento da colisão e caiu no rio. O motorista da Kombi foi localizado e preso ainda no local e foi indiciado por homicídio doloso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas antes de ir embora, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Aqui do lado, a playlist da série Os Piores Desastres com Ônibus. Estou te esperando lá.